Olá, pessoal! Esse é o BetaCast, o seu podcast sobre a transformação digital das cidades, inovação e tudo aquilo que envolve a gestão pública brasileira. Eu sou a Clara Fernandes, jornalista e analista de marketing na Beta, e esse é mais um episódio do BetaCast. E hoje eu tenho o prazer de receber o Vinícius Ferreira, que é gerente de BI da Click by Sysdata, que é um parceiro da Beta. Obrigada, Vinícius. Obrigado a vocês. Vinícius, para a gente começar, eu quero te questionar, né? A gente sabe que as prefeituras elas precisam cada vez mais de dados para trabalhar, fazer esse trabalho do serviço público. E aí eu te questiono, qual é a importância do BI no direcionamento da gestão pública? A princípio, o BI ele é para dar um direcionamento, um consolidado dos dados macros, todos aqueles dados que vê planilha daqui, planilha dali. Então, o BI é mais para consolidar tudo isso e trazer para o gestor uma ideia macro do que está acontecendo, para que ele consiga chegar lá no mínimo do detalhe, para conseguir entregar um resultado melhor na gestão dele. Então, a ideia do BI é essa. Auxiliar no gestor na tomada de decisão. E Vinícius, a partir do ano que vem, né, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, a gente vai ter os novos gestores públicos, também os reeleitos, né? E o que o BI ele pode beneficiar nessa transição de governo? Na transição de governo, de um governo para o outro, ele sabe mais ou menos o que tem, o que não tem, entra de um, entra do outro. O antigo olha, o novo olha e fala, tem alguma coisa errada. Então, o BI, nessa transição, ele auxilia nessa verificação. Então, no passado, no presente, o que aconteceu, o que está acontecendo, para que ele possa tomar essa decisão em pouco espaço de tempo. Então, em um ano, ele já consegue tomar todas as decisões para os próximos 3 anos que ele vai ter. Então, a ideia do BI é trazer essa velocidade, ao invés de ficar tirando um relatório que demora 10 minutos, meia hora, tem que falar com fulano, tem que falar com ciclano. Não, ele pode ter aqui na tela dele já todos os dados consolidados para tomada de decisão. E Vinícius, eu até vou te fazer uma pergunta que não está aqui no nosso roteiro, né, que a gente conversou ali antes, mas eu tenho certeza que você vai me responder. Tem algum exemplo que tu poderia me dar de alguma função? Claro, antigamente as pessoas levavam tantas horas para fazer esse processo e hoje, por meio do BI, a gente consegue fazer isso em poucos minutos, poucos cliques, a pessoa consegue ter essa informação rápida. O caso que a gente tem mais, que é mais consolidado, é a parte do IPTU. Então, quanto foi lançado de IPTU na prefeitura? Tem lá, 100 mil casas que vai ter que tirar as informações do IPTU. Se multiplica isso por linha a linha, vai dar muitos dados, e isso às vezes demora 6, 7 horas para tirar um consolidado disso. E quem que pagou esse IPTU? Por bairro, por localidade, alguma coisa assim, aí mais 6 horas para tirar um relatório desse. Então, o BI, a gente consegue consolidar tudo isso, carrega os dados de madrugada, olha do outro dia, já está tudo carregado. Então, se o prefeito quer ver na hora ali os dados, ele consegue, não precisa tirar relatório, já está tudo carregado. A gente já consegue ver em gráfico, em mapa, em tabela, o que ele precisar, a gente consegue colocar ele na hora que ele quer. Então, o que demorava horas para fazer, falar com fulano, com ciclano, cruzar uma planilha de Excel daqui, uma planilha de Excel dali, a gente já está tudo com essa base, já está tudo cruzado os dados, e a gente consegue trazer para o prefeito em 10 minutos, nem isso. E Vinícius, agora a gente indo um pouquinho para uma outra área, né, da gestão pública de uma prefeitura, enfim, de um órgão público. Na saúde e na educação, quais que são os principais pontos que os gestores públicos eles precisam observar? Não só agora no início, né, dessa transição de governo, mas ao longo, né, da vida pública deles. Tanto na educação quanto na saúde, principalmente a parte da folha de pagamento. Então, quem está recebendo o quê, qual que é a hora extra, essas coisas. Então, a maior parte do gasto da prefeitura em saúde e educação é na folha de pagamento. Vai entrar a parte de consumo dentro das escolas. Mas então ele tem que cruzar esses dados. O que eu estou gastando aqui para o retorno que eu estou tendo. Então, se eu estou tendo um gasto X lá na minha educação, eu quero que o pessoal tenha me retornado uma nota boa dentro das provas. Então, o que eu estou gastando está dando retorno? Estão tendo notas boas? Como que está comparado com o restante dos municípios? Eu estou tendo o retorno da população?
Então, esse é o cruzamento de dados. O quanto eu estou gastando, o retorno que está dando em notas, se está tendo merenda, se não está. E na parte da saúde, se o medicamento está chegando também no contribuinte. Então, não adianta nada ele gastar se lá na ponta não está chegando. Então, tem alguma coisa que está falhando ali. Então, o BI entra para poder mitigar isso daí e diminuir esses erros. E Vinícius, a gente fala muito hoje, né, sobre transparência, prestação de contas e com certeza o BI ele ajuda nesse quesito, né? Todos os dados a gente consegue consolidar, pode colocar tanto no portal da transparência como no gestor ou no pessoal que é mais operacional. Então, vem lá uma tabelona, a gente consegue colocar lá num gráfico que a pessoa, um leigo, uma pessoa que não vai entender de nada, consegue ver e falar, pô, tá tendo alguma coisa aqui dentro da cidade. Não é só aquela tabela, o cara tem que ficar entrando em 10, 20 coisas para poder achar a informação no mínimo detalhe. Então, o BI ele pode auxiliar isso também na população para mostrar de forma clara e fácil para elas que a prefeitura está tendo alguma coisa, né? Sim, isso é muito legal, muito legal. E Vinícius, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo, mas antes eu não posso deixar de perguntar. O BI, ele está integrado aos produtos da Beta? Como que é esse quesito? Todos os produtos da Beta que tem hoje, a gente consegue integrar via API, via banco, aí já é mais técnico, né? Mas a gente consegue Mas fique à vontade para explicar. A gente consegue integrar o que precisar, banco, Excel, API, o que precisar a gente consegue integrar hoje, está tudo integrado. A gente já tem alguns casos de estar usando, já está carregando os dados diariamente, então a parte de dados, assim, a gente já está bem consolidado dentro da Beta. Vinícius, te agradecer por vir aqui participar conosco do BetaCast. Muito obrigado, agradeço vocês. Nessa edição, nós recebemos o Vinícius Ferreira, que é gerente de BI da Click by Sysdata, que é um parceiro Beta. E com isso, nós encerramos mais um episódio do BetaCast. E nós seguimos por aqui, revelando o potencial expansivo das cidades e pessoas. Até mais!